Tá ótimo. Se tudo bem por vocês, eu vou gravar a aula, tá bom? Então, tudo bem, para mim tudo bom. Tá, já. Bom, boa noite a todos que estão aqui presentes conosco online. Meu nome é Diego, para quem não me conhece. Estou atualmente preceptor do serviço de otorrino do Hospital Santo Antônio, das Obras Sociais de Irmã Dulce. Tenho a grande felicidade, a grande honra aí de anunciar essas duas grandes aulas. Primeiro, doutora Heloísa Gebrim, que é médica com graduação em residência e doutorado pela Faculdade de Medicina da USP e é responsável pelo setor de cabeça e pescoço do Instituto de Radiologia da USP, o INRAD, e coordena também o setor de diagnóstico por imagem de cabeça e pescoço do Hospital Sírio-Libanês, lá em São Paulo. E vai falar da radiologia e do diagnóstico diferencial de tumores do ângulo ponto cerebelar. Após, em sequência, teremos a aula do Dr. Fábio Gonzalez, que é médico radiologista, especialista em cabeça e pescoço, tem residência pelo Hospital de Heliópolis e pelo INRAD da USP também. É mestre em Ciências da Saúde, com área de concentração em cabeça e pescoço, e autor do livro de cabeça e pescoço do Colégio Brasileiro de Radiologia. Tá certo, né? CBR, é isso? Isso. Queria agradecer aos dois pela disponibilidade, pela presença, né, nessa quinta-feira de junho. E queria passar a palavra para o doutor Eduardo, gostaria de falar umas palavrinhas para você. Boa noite a todos. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Fábio. É uma honra muito grande o Serviço de Otorrino do Hospital Santo Antônio e o Grupo Nooba assistir essa aula, aprender cada vez mais. Como o Fábio falou, nessa época de pandemia nós estamos aprendendo com as lives, com as aulas, com as palestras, mas eu acho que isso vai perpetuar, vai mudar a medicina do mundo, principalmente aqui no Brasil. O nosso serviço vai continuar fazendo as nossas sessões, pelo menos pela internet, eu acho que vai ser uma boa coisa. Então, estamos aqui para aprender e agradecer em nome do Serviço de Otorrino do Hospital Santo Antônio a disponibilidade de vocês para fazer essa palestra para toda a nossa equipe, o corpo clínico e alguns convidados. Muito obrigado e boa palestra a todos. Eu que agradeço a oportunidade e realmente é muito bom essa possibilidade, agora essa facilidade que nós temos em trocar conhecimento de maneira mais fácil, né? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Eu vou pedir para os espectadores irem mandando as perguntas pelo chat. Eu vou anotando e a gente vai fazer as perguntas no final, tá bom? A palavra é sua, doutora Heloísa. Tá ótimo. Então, o que eu vou falar sobre os tumores do ângulo ponto cerebelar e vou falar também de paraganglioma, tá? O papel do diagnóstico por imagem nisso. Quando nós falamos em tumores nessa região, sem dúvida, a ressonância magnética é o método de imagem para avaliação, né? A tomografia tem algumas indicações que eu vou mostrar, mas sem dúvida, tanto na avaliação dos tumores da orelha interna, ângulo ponto e também dos paragangliomas, a ressonância que acaba tendo sempre o maior papel. Em relação só ao protocolo de exame, só para vocês saberem, um exame de ouvido, de ossos temporais, é fundamental uma sequência volumétrica em T2, que é o Fiesta, o CIS, o Balance, dependendo do fabricante, né? Daí nós vamos ver muito bem o labirinto membranoso, né? Vamos ver os nervos dentro do conduto auditivo interno, né? Vejam aqui a cóclea, né? As escalas vestibular timpânica, o nervo coclear, aqui o nervo facial, né? Vemos também aqui o nervo trigêmeo. Então, esse detalhamento das estruturas nervosas, a ressonância que acaba nos dando. Principalmente quando nós queremos ver o nervo dentro do conduto auditivo interno, como é uma sequência volumétrica, eu posso fazer reconstruções em diferentes planos. Essas reconstruções perpendiculares ao maior eixo acabam nos permitindo uma visualização muito boa, principalmente quando nós queremos ver, nos casos de avaliação pré-implante, então nós conseguimos ver muito bem. Vejo aqui anteriormente o nervo facial, o coclear e o vestibular superior e o inferior.
As outras sequências que fazem parte, as sequências espinhecos, né? O T1 pré-contraste, o T1 pós-contraste com supressão de gordura, as sequências T2, né? E a sequência volumétrica pós-contraste vai ser importante para nós vermos pequenos realces. Além disso, nós temos utilizado para avaliação de osso temporal a sequência FLAIR, uma sequência volumétrica, que vai ser importante para avaliação de alguns tumores, como eu vou mostrar, e também para avaliação das características de sinais da perilinfa do labirinto membranoso. Então, se existem sinais de sangramento, se tem sangramento, processos infecciosos, acabamos definindo melhor com essa sequência FLAIR. Tá? Além das sequências anatômicas, nós utilizamos as sequências ditas funcionais, que na avaliação de osso temporal é principalmente a difusão e a permeabilidade. A difusão se baseia no movimento das moléculas de água, o movimento browniano, né? Num tecido, se a água se movimenta livre, mas se nós tivermos um tecido com mais alta celularidade, existe uma restrição a essa difusão das moléculas de água. Enquanto, ou se não, um meio muito espesso, também existe uma restrição dessa difusão das moléculas de água. E também um tecido menos celular, essa difusão é mais facilitada. Então, por exemplo, de uma maneira, só mostrando alguns aqui no caso do osso temporal, no osso temporal, nos seios paranasais, sempre a gente vê a sequência de difusão. Então, quando restringe a difusão, nós vamos ter esse hipersinal, que sempre nós comparamos, vemos no mapa do ADC, confirmando se é realmente uma difusão verdadeira ou um efeito T2. Vejo aqui no osso temporal, esse era um paciente que tinha sido operado, já tinha feito uma mastoideia para um colesteatoma, e vejam a restrição, esse alto sinal nessa sequência de difusão aqui, confirmando aqui no mapa do ADC. Outra sequência que nós temos utilizado bastante para avaliação de tumores é a sequência de permeabilidade. Então, o que é essa permeabilidade baseada em T1? Durante a aquisição, nós fazemos durante a injeção do contraste paramagnético, nós vamos fazendo diversas aquisições, e com isso nós vamos ver como que vai ser o padrão de chegada do contraste na lesão e como que vai ser a saída do contraste, baseando-se nesse padrão, nessa curva de washout, que nós vamos ter dados em relação às lesões, como eu vou mostrar para vocês. Veja, aqui uma lesão que tem um realce muito rápido e cai rápido num paraganglioma, num glomus tympani. Então, vamos começar falando inicialmente pelo chivanoma vestibular, né, o neurinoma acústico. É um tumor benigno, se origina nas células de Schwann, se origina principalmente nos ramos vestibulares superiores e inferiores, né, é o tumor mais frequente. A apresentação dele na imagem, o sinal é variável, depende muito das relações entre as células de Anthony A e Anthony B. As células Anthony A são da histopatologia, né? Elas têm um arranjo mais compacto, enquanto o Anthony B tem um arranjo mais frouxo. E isso vai se representar na imagem. Então, nós podemos ter mais áreas, se tem um predomínio de células do Anthony B, nós vamos ter mais áreas de císticas, mais áreas de necrose. De maneira geral, lesões maiores tendem a ser mais heterogêneas. Pode ter áreas císticas com focos de sangramento, microhemorragias. E quais são as características, né? Ela é uma lesão que vai seguindo o trajeto neural, ela costuma alargar o conduto auditivo interno, então ela pode ter um componente tanto cisternal como no interior do ângulo do conduto intracanalicular, né? E daí ela acaba alargando. Ela pode ter áreas de sangramento, pode ter áreas císticas em até 10% dos casos. A relação da lesão com o osso, existe um ângulo agudo do tumor em relação ao osso. Isso vai ser um diferencial importante quando nós virmos outra lesão, que é o meningioma dessa região. E o que nós precisamos falar? É fundamental nós falarmos o tamanho da lesão,
principalmente quando está se acompanhando a lesão, eu vou mostrar no slide seguinte. Nós falarmos da extensão, se existe o componente na cisterna do ângulo ponto cerebelar, como estão as estruturas da fossa posterior adjacente, se ela estende-se até o fundo do CAI, então isso vai ser importante para vocês escolherem a via de acesso, se tem áreas de hemorragia, áreas de sangramento ou cistos aracnoides associados. Esse é um trabalho, muitas vezes, uma conduta é acompanhar o crescimento da lesão. Geralmente, o crescimento dos schwannomas é 2 a 4 milímetros por ano, e muitas vezes nós precisamos de exames seguidos para ver como que é esse crescimento. Esse trabalho ele acabou avaliando as diferentes maneiras de medir, né? Então, geralmente nós medimos os maiores diâmetros da lesão, muitas vezes observando principalmente esse componente no ângulo ponto cerebelar, né? Tem alguns autores que preconizam que sejam incluído a esse componente dentro intracanalicular, e nesse trabalho eles tentaram ver qual era a técnica que mais reprodutível, né, e que mais confiável para nós avaliarmos esse crescimento tumoral. E realmente o que acaba sendo mais fidedigno é o cálculo do volume. Então, o radiologista desenha em todas as imagens e, com isso, essa imagem é menos afetada por características de posicionamento do paciente. Então, é uma maneira que eles acham que é mais reprodutível e mais adequado para nós fazermos o acompanhamento das lesões. Bom, aqui então um caso bem característico, né? Vejam, a lesão, aquele aspecto em sorvete que a gente fala, um componente dentro do conduto auditivo interno, aqui no ângulo ponto, né? Com realce pós-contraste, né? Aqui nós vemos esse componente, vemos que a lesão se estende quase até o fundo do conduto auditivo interno, né? Vejam, ela se chega até realmente lá. Então, esses são dados que a gente pode ver. Aqui um outro caso, já uma lesão maior, deixa eu só tirar isso aqui também. Uma lesão maior, veja já um aspecto mais heterogêneo, né? Com áreas mais císticas, áreas de sangramento, veja nessa sequência de suscetibilidade magnética, como existe áreas de sangramento, né? Então, o aspecto é bem variável, né? Aqui tem um componente de funcionamento licórico, que às vezes nós podemos ter. Aqui a lesão, você vê que ela se estende, realmente tem um componente grande aqui na cisterna e um componente grande também até o fundo do CAI. Esse paciente nós fizemos também o padrão, a permeabilidade, né, que é aquele exame, então aqui nós vemos a lesão, e vejam o padrão de realce. Aqui nós pusemos como está o seio, o sigmoide, né, e esse é o padrão de realce da lesão, aqui só vendo, então ela tem um padrão ascendente, né, um platô ascendente. Esse é o aspecto do schwannoma na permeabilidade. Aqui um outro caso, veja, uma paciente de 57 anos, feminino, com uma história de uma perda auditiva progressiva, né? Vejam, nós temos uma lesão, é uma lesão que tem um componente maior aqui no ângulo ponto, né? Tem um pequeno componente que se insinua para o conduto auditivo interno, e a lesão, vejam como ela é heterogênea, com áreas císticas, né? E você vê que essas áreas, aqui nós podemos ver, aqui em T1, que tem um nível líquido, né? Uma deposição nessas áreas císticas com componente de sangramento, que é o que a gente muitas vezes vê quando essas lesões, principalmente como essa, assim, com grande componente cístico. Essa paciente fez um exame 8 meses após. Então, um tumor que geralmente cresce 2 a 4 milímetros, vejam o crescimento que a lesão teve em apenas 8 meses, né?
Então, aquele componente cístico, né? Aquelas áreas de sangramento, vejam aqui na suscetibilidade magnética, nas sequências de suscetibilidade, vejam as áreas de sangramento, né? E vejam como muito, tanto o aumento maior, e vejam um maior efeito sobre a fossa posterior, deslocando aqui o quarto ventrículo com edema do parênquima adjacente. Né? Então, essas lesões císticas muitas vezes têm esses crescimentos maiores e até, então, uma indicação. Então, aqui só mostrando as duas imagens, um intervalo de 8 meses, o crescimento da lesão. Aqui um outro caso, vejam um detalhe nessa lesão. Grande parte das lesões que pegam ângulo ponto, os schwannomas dessa região se originam dos ramos vestibulares, né? Mas eventualmente eles podem ter uma origem do nervo facial. Então vejam esse caso que interessante. Olha, tem a lesão, né? Vejam que ela ocupa aqui, vai até a região do fundo do conduto e vejam como ela se estende aqui para a porção labiríntica do nervo facial. Veja aqui, chegando até aqui a região do gânglio geniculado, né? Olha. Então, com esse componente, isso sugere que a lesão seja um schwannoma de origem no facial. Vejam aqui a porção labiríntica como está aumentada, né? Esse paciente foi para radioterapia, né? E vejam aqui como ficou bem definido esse realce ali no gânglio geniculado. Então, apesar de muito raro, né, é uma coisa que quando nós estamos vendo essa lesão, nós devemos procurar. Aqui um outro caso, às vezes, pacientes que foram feitos a radioterapia como parte do tratamento, as características da lesão ficam mais diferentes, né? Ele fica um contorno mais linear, ele não fica tão arredondado, né? E veja, o mesmo padrão de realce, ele acaba tendo um padrão mais lento de progressivo de realce. Então, são características que a gente pode ter quando o paciente fez um tratamento, fez uma radioterapia prévia. Existe uma das coisas que se observam nesses pacientes quando tem schwannomas do etal, dos schwannomas vestibulares, naquelas sequências flare, nós podemos ter uma alteração do sinal do labirinto. O labirinto do lado afetado, vejam aqui, né? Aqui o labirinto, como o sinal é muito maior. Acredita-se que a presença do tumor, principalmente com componente maior intracanalicular, pode alterar a reabsorção de proteínas na perilinfa e com isso ele fica com um teor proteico maior e o sinal fica alterado. Por exemplo, esse trabalho aqui, ele considera isso para até um dos fatores para a diferenciação do meningioma, porque o meningioma, essa alteração do componente proteico da perilinfa é menor do que o schwannoma. Eles tentam até correlacionar essas alterações do flare com a alteração da acuidade auditiva, mas é uma coisa que nós devemos saber, então, que nesses casos, a gente costuma ter alteração do sinal no labirinto nos schwannomas vestibulares. Além dos schwannomas intracanaliculares do ângulo ponto, nós também podemos ter os schwannomas intralabirínticos, né? Intracocleares, intravestibulares, transmodiliar, transmacular. Vejam aqui esse caso, uma perda do sinal aqui no labirinto, né, no vestíbulo, né, nessa sequência T2, tem uma falha de enchimento, com realce pós-contraste, vejam, o labirinto que não realça, assim, pós-contraste, tem uma lesão que está comprometendo todos os vestíbulos e canais semicirculares, então um schwannoma intravestibular, vejam aqui. Esse um outro caso que eu acompanhei por um tempo, vejam a cóclea no aspecto normal desse lado, olha. Aqui ela tem uma perda do sinal literano, mas eu não vejo aquele aspecto normal da cóclea, né? Pós-contraste, vejo, existe um realce aqui tanto da espira média e apical, como da espira basal, e vejam aqui como a lesão ocupou totalmente a cóclea. Então, um schwannoma intracoclear.
aqui um transmodular, vejam bem, uma lesão que pega aqui a cóclea e se estende através do modíolo, né? E esse aqui uma lesão grande, né? Que pega aqui e se estende também para o vestíbulo, olha, apresenta uma extensão transmacular, um componente no interior do conduto e também no vestíbulo. Então, além dessas lesões maiores, nós radiologistas temos que estar atento a essas pequenas áreas de realce que com essa melhora das técnicas de ressonância, cada vez mais a gente consegue diagnosticar. O diferencial, o principal diagnóstico diferencial é o meningioma, né, que ele se origina junto à dura, junto ao dorso, pescoço, tentório. Eles são excêntricos ao conduto auditivo interno, ele pode ter calcificação, pode ter uma esclerose do osso ao redor, e o ângulo, ele geralmente então tem essa base ampla, né? Ele é mais excêntrico em relação ao conduto, e o ângulo do tumor com a parte óssea é um ângulo obtuso. Outra coisa que nós devemos procurar é esse realce aqui, que é a cauda dural. Então, vejo bem o aspecto do meningioma, uma base ampla, né? Com esse realce, com essa cauda dural, são os sinais que nos favorecem essa possibilidade. Vejam aqui um exemplo, né? Aqui na janela óssea da tomo, nós vimos já que tem uma esclerose óssea bem junto aqui à pirâmide, né? E o tumor, vejam que ele tá junto aqui ao conduto auditivo interno, tem um componente no interior do conduto, mas ele é mais excêntrico, né? Vejo com realce, aqui nós vemos essa cauda dural, né? Ele entra para o conduto, mas ele não tem aquele aspecto de grande alargamento do conduto. Então, esses são os sinais que nos fazem pensar no meningioma. Mesma coisa, um outro caso, veja, o mesmo aspecto, né? Uma lesão chegando, base ampla, realce, pós-contraste, até tem um componente pequeno no interior do conduto. Nesse caso, nós não víamos aquela esclerose óssea. Então, são sinais que nos favorecem esse diagnóstico. Então, só para salientando essas diferenças, né? A cauda dural, que é mais frequente no meningioma, a hiperostose óssea, o ângulo, então a relação do osso, do tumor em relação ao osso, né? Então, com base ampla e o ângulo obtuso no meningioma e agudo no chivanoma, a calcificação que é frequente no meningioma, os cistos que são frequentes, mais frequentes dos chivanomas, né? E essa extensão intracanalicular alargando, que é mais do chivanoma. Então, essas são as características que nós utilizamos para esse diferencial. Um outro diferencial que muitas vezes até mais chama a atenção para vocês, porque às vezes só a apresentação de imagem simula muito o chivanoma, é uma metástase no ângulo ponto cerebelar. Mas muitas vezes o que ajuda nesse diagnóstico são pacientes que muitas vezes o quadro clínico, perda auditiva, às vezes associado à paralisia facial, são todos de instalação muito rápida, né? Então, vejo aqui um paciente com neo de pulmão, vejo ter uma lesão aqui, ó, uma falha de enchimento nos dois condutos auditivos internos, com realce pós-contraste, era então uma metástase de um carcinoma pulmonar. Aqui um outro caso, uma paciente com uma CA de mama, pulmão são os tumores que mais dão metástases, leptomeninges, e acabam indo, né, para o interior do conduto. Essa é uma paciente de uns 45 anos. Ela tinha outras lesões disseminadas na calota, tinha metástases ósseas também. E vejam essa lesão aqui no conduto auditivo interno, uma lesão grande, né, já também associada a uma alteração de sinal com realce aqui dentro do labirinto. Então, uma metástase. Então, principalmente nesses casos, nós temos que ficar atentos de quadros de sintomatologias muito rápidas, nós devemos ficar atentos quanto a essa possibilidade, nesses casos, de fazer punção do líquido para isolamento de células, né?
Mas também a gente tem que tomar cuidado com pequenos realces. Pequenos realces, às vezes, pode ser estruturas vasculares, o plexo venoso junto ao gânglio de Scarpa, no fundo do conduto, às vezes pode simular. Então, o que eu sugiro é sempre você olhar essas áreas de realce, sempre comparar na sequência CIS, no FESTA, no volumétrico T2, para ver se realmente é uma área nodular naquele nervo, seguindo o trajeto do nervo, ou se pode ser uma alça vascular que se insinua ali e dá um realce. E muitas vezes a gente acompanha as pequenas lesões, a gente faz controles para ver se realmente é uma lesão ou apenas uma área de realce, que não uma lesão sólida mesmo. Outro diferencial é o cisto epidermoide, né? É uma lesão hipoatenuante, margens borseladas, na toma a gente pode ter calcificações. Na ressonância, uma sequência que vai ser super importante, né? É que nós vamos ter uma restrição à difusão. Então, isso vai ser uma característica de sinal que vai nos favorecer esse diagnóstico. Então, muitas vezes a gente vê essa lesão de contornos meio borselados, as estruturas vasculares passando por ela, né? Então, vamos ver uns exemplos aqui. Ó, vejo aqui, né, existe uma simetria do ângulo ponto da cisterna perpontina, né, um sinal um pouquinho diferente. Vejo aqui naquele sequência CIS e FESTA como fica uma área meio suja, com umas áreas heterogêneas, né, não realça pós-contraste, e vejo a sequência de difusão, que é fundamental para esse diagnóstico. Tem um hipersinal, né, confirmado aqui com baixo sinal no ADC, então um cisto epidermoide nessa região. Um outro caso, esse caso também tinha uma tomografia, vejam, a toma é difícil de falar alguma coisa, mas você vê que tem uma área heterogênea aqui, hipoatenuante, com umas calcificações, veja uma área ampla, com alto sinal em T2, o T1 era meio heterogêneo, né? O CIS aqui, nós vimos a relação aqui com o trigêmeo, né? Mesmo com as estruturas aqui, oitavo, meio alargando aqui o conduto auditivo interno, e vejam a sequência de difusão, a restrição na sequência de difusão. Então, um cisto epidermoide. E aqui vejam no mapa de ADC, realmente essa área hipoatenuante, confirmando a restrição à difusão. O outro diagnóstico seria o cisto aracnoide, então ele vai ter um sinal na ressonância igual ao do líquor, né? E com queda do sinal na sequência flare. Ele remodela o osso, ele tende a deslocar mais as estruturas, diferentes do epidermoide, que às vezes passam por ele, no meio dele. Não apresenta restrição à difusão, tá? Esse vai ser importante. Vejam aqui, ó, uma lesão com alto sinal em T2, vejam aqui, né? Com queda nessa sequência aqui, flare, né? E sem restrição à difusão. Outro caso, mesma coisa, uma área aqui, deslocando aqui até os nervos, né? Um alto sinal em T2, vejam como cai o sinal na sequência flare, e também não tem a restrição à difusão. Então, essas são as características que fazem pensar nesse diagnóstico. Então, o cisto aracnoide, a sequência flare, ela vai ter um sinal, então, igual ao líquor, ela vai ter um baixo sinal, e o cisto epidermoide vai ter um hipersinal na difusão. Isso vai ser importante no diagnóstico. Uma outra lesão que nós podemos ter, mais rara, mas é bom a gente saber, é um lipoma. Na tomografia, ele vai ter uma atenuação de gordura, baixo sinal, né, sem realce pós-contraste. Na ressonância, ele não restringe a difusão. E o que vai ser importante? Geralmente, a gente faz aquela sequência T1, T2, algumas sequências com saturação de gordura. Quando faz a saturação, essa lesão vai perder o sinal. Às vezes nós vemos as estruturas nervosas passando no meio dela, né? Vejam aqui, ó. Deixa eu mostrar uns exemplos para vocês. Aqui esse caso era um caso interessante. Ele tinha essa lesão aqui nessa imagem poderada em T1, sem a supressão de gordura, vejam, aqui tem a gordura, e tinha essa lesão nodular aqui. O T2, ela ficava um sinal
meio heterogêneo, né? Mas na hora que nós fizemos a supressão de gordura, fizemos a sugestão, a supressão de gordura, vejam, ela tinha um sinal alto, caiu o sinal, então mostrando esse componente de gordura da lesão, aqui na sequência cis. Esse paciente, nós até fizemos depois uma tomografia, só para mostrar que realmente, vejam, o conduto auditivo interno desse lado, a lesão alargando o conduto auditivo interno, e aqui uma lesão de bem baixo sinal, com uma atenuação de gordura, de menos 45. Então, não é um diagnóstico frequente, mas nós devemos estar atentos. Aqui um outro caso, vejam, aqui, mesma coisa. A lesão, aqui nós vemos os nervos ultrapassando. Na sequência, com a supressão de gordura, vejam como caiu o sinal. Além disso, às vezes ela pode ter componentes dentro do labirinto. Você vê que esse aqui, além desse componente grande aqui da lesão, ela tinha também a lesão, tinha um componente dentro do labirinto. Então, aqui é só um resumo das lesões, né? Sempre chamando atenção as características que mais não ajudam nesse diagnóstico, né? O schwannoma alargando o conduto, pode ter as áreas císticas, o meningioma com a cauda dural, calcificação, hiperostose da tomografia, o ângulo com a lesão, o epidermoide restringindo a difusão, o cisto aracnoide com a perda do sinal na sequência flare, né? E o lipoma com a perda de sinal nas lesões, nas sequências com saturação de gordura. Esses são todos os dados que vão nos auxiliar nesse diagnóstico. Em relação ao pós-operatório, muitas vezes depende do acesso, é sempre importante a gente ter esses dados da cirurgia, né? Muitas vezes nesses translabirínticos é colocado um tecido de gordura, então preenchendo o leito cirúrgico, né, na mastoideia, e vejam que no pós-contraste aquela supressão de gordura é importante para nós vermos, tem essa perda desse tecido do sinal da gordura, e nós podemos ver um realce. O realce no pós-operatório, ele tende, quanto que nós devemos achar que é uma lesão persistente, quanto é uma alteração pós-terapêutica, pós-cirúrgica. O realce, a gente costuma ver realce, mas ele tende a ser mais linear. Vejam esse aqui, ó. Esse aqui tem um realce linear, tinha até um pouco de realce no labirinto, que pode ser, principalmente nesses casos nos translabirínticos, quando ultrapassou o labirinto, né? Então, além disso, nós vemos todas as alterações pós-cirúrgicas na fossa posterior. Então, o realce é comum, nós vemos realce, e o que deve nos preocupar mais quando ele assume uma configuração mais nodular. Aqui um outro caso, também uma cirurgia grande, foi até uma petrosé, aquele tecido de gordura. Vejam com a supressão de gordura, esse sinal a gente perde, e com isso nos possibilita ver melhor essas áreas de realces que ficaram meio lineares, né? Esse é um caso que foi feito uma ressecção retrolabiríntica e acabaram pedindo um pós-operatório, uma ressonância no segundo PO. Tinha sido uma ressecção total da lesão. E vejam como nós temos realce, tá? Então, a presença de realce no pós-operatório, toda aquela manipulação pode dar o realce, e a gente não deve achar que sempre lesão, que nesse caso nem tinha sido ressecado totalmente. Então, o que eu sugiro? Eu sempre observo esse padrão de realce, vejo aqui esse caso, um acesso reto sigmoideu, vejam que existe uma área de realce aqui junto ao ângulo ponto cerebelar, mas foi acompanhando um ano depois, vejam, não existia mais realce. Então, todo esse realce era toda alteração pela manipulação cirúrgica. Diferente desse caso, vejam, nesse caso, nós vemos um realce pequeno no fundo do conduto, né?
e de 4 anos depois, você veja que esse realce aumentou. Então, sempre o que nos realces nodulares, sempre é ideal que a gente faça controles para ver se realmente é uma persistência ou apenas uma alteração pós-cirúrgica. Rapidamente, em relação ao paraganglioma, né? Então, a tomo vai ser importante nós vermos o sinal, né? Esse aspecto permeativo, com um intenso realce pós-contraste, né? Na ressonância, dá muito mais dados na avaliação do paraganglioma, então vai ter aquele aspecto clássico em sal em pimenta, né? Que nós temos os focos de hipersinal, representando as hemorragias intratumorais que vão dar o hipersinal, e o hipossinal, a pimenta, seria as áreas de Flowvoid, né? Além disso, intenso realce pós-contraste. É sempre importante nós diferenciarmos qual é o paraganglioma timpânico, isso vai ajudar para o planejamento cirúrgico, né? De um paraganglioma jugular, tá? Aqui mostrando, então vejam esse caso, ó, tinha uma lesão aqui na orelha média, até abaulava aqui a orelha, a membrana timpânica, vejam. Tem uma discreta irregularidade óssea aqui, mas vejam, o forame jugular está com paredes regulares, olha. Aqui na ressonância, vejam aquele aspecto de sal e pimenta, né, ó. Vejam aqui, né? Mas a lesão é basicamente da orelha média, né? Então é um glômus timpânico e ela só chega próximo ao forame jugular. Vejo aqui, né? Pós-contraste, todo o realce da lesão e o bulbo da jugular com aspecto normal. Diferente nesse caso, vejam que aqui existe, observe aqui a região do forame jugular, né? Todo esse padrão ósseo permeativo, né? A lesão se estendendo para a caixa timpânica, né? Ó, e todo esse padrão de realce que pegando toda a região do forame jugular, envolvendo até aqui a carótida. Vejam como é o aspecto totalmente diferente. Tem todo esse componente aqui no forame jugular, com essa extensão aqui para a caixa timpânica, né? Esse é um outro caso muito interessante, vejam, mesma coisa, uma lesão aqui no forame jugular, esse aspecto heterogêneo com os flowvoids, com intenso realce, né? E vejam aqui, ó, a lesão se estendia pelo espaço carotídeo, né? E se estendia até a lesão apresentou um crescimento para o interior da veia jugular interna. Olha, todo o aspecto de sinal. E aqui, o padrão de realce, então, bem do padrão do paraganglioma, né? Aquela diferente do chivanoma, que nós vimos aquele padrão de realce progressivo, aqui no paraganglioma, esse realce rápido e queda, né? Então, esse é o padrão do chivanoma. Esse é o mesmo paciente na tomo, fica até difícil de ver a lesão, porque a lesão ocupa totalmente, apresentou essa extensão para o interior da veia, né? Em relação, então, dos tumores do conduto auditivo interno, do ângulo pontocelular e mesmo paraganglioma, eu mostrei para vocês as características, principalmente do chivanoma vestibular e do meningioma, e como a tomografia e principalmente a ressonância pode auxiliar nesse diagnóstico, assim como das lesões do forame jugular e da caixa timpânica, né? Obrigada. Bom, doutora Heloísa, muito obrigado em nome do Serviço de Otorrino do Hospital Santo Antônio pela sua aula. Eu, particularmente, sou um fã da senhora, desde a época da residência, das discussões, então fico extremamente feliz de estar recebendo a senhora aqui no nosso serviço. Eu queria aproveitar para fazer uma perguntinha. Pois não. Assim, no SUS a gente tem muita dificuldade com ressonância, né? Uhum. E para acompanhamento seriado dessas lesões, muitas vezes o intervalo de 1 ano, às vezes a gente nem consegue o exame nesse intervalo, né? Por exemplo, no acompanhamento do chivanoma e etc. Sim. Eu queria saber se existe algum papel
da tomografia para esses casos, se tem alguma coisa que a gente pode fazer com a tomografia com contraste, por exemplo, para poder seguir esses casos que precisam de ressonância. Sendo uma lesão que você já tem as características que sugere o Chivanoma, pode eventualmente, se é o método que está mais disponível, com contraste, com certeza dá para ser avaliado. Você muitas vezes não vai ter não vai definir tão bem as áreas de sangramento, mas é possível um acompanhamento de tamanho de lesão, sim, sim. Claro, dentro se é o que é disponível, eu acho que é factível, sim. Ótimo, obrigado. Alguém teria alguma pergunta antes da aula de Dr. Fábio? Diego, eu tenho. Opa, à vontade. Oi, Heloísa, tudo bom? Tudo bem. Sou Alessandro, eu sou preceptor aí, sou colega de Diego aqui no serviço. Ótimo. A gente já está acostumado, assim, mais recentemente, com a solicitação da ressonância com sequência de difusão. Uhum. Isso se tornou assim um pouco habitual para quem trabalha com ouvido, que tem seriados colesteatomas, visto pós-operatório, fica na dúvida se é tecido inflamatório ou se é recidiva. Com isso a gente já está habituado. Mas nessa aula agora que você deu, eu fiquei com um dado novo, que é essa avaliação de permeabilidade. A gente não está muito acostumado com isso. Isso faz parte do padrão da ressonância? Qualquer aparelho faz, qualquer software faz? A gente tem que fazer uma solicitação específica para isso? Não são todos os aparelhos, né? E assim, eu acho que ouvido, se você eu acho que, por exemplo, se é uma lesão de parótida, um tumor de parótida, a permeabilidade junto com a difusão faz toda a diferença para nós avaliarmos. Agora, se é uma lesão que houve a dúvida, os outros sinais não estão bem característicos, a permeabilidade pode ajudar. Mas permeabilidade não está ainda, a gente não usa de maneira rotineira no osso temporal. Em alguns casos, a gente, quando tem lesão, que não tem um diagnóstico, a gente acaba fazendo, principalmente os casos que dão dúvida. Por exemplo, se é um chivanoma, às vezes no forame jugular, às vezes é um chivanoma ou se é um paraganglioma, você fica com dúvida, o padrão de realce pode ajudar. Mas, por exemplo, lesão de parótida nós fazemos sempre porque é uma maneira que a imagem pode diferenciar mais de um tumor de Wart, de um adenoma pleomórfico. Eles vão ter características de imagem e da difusão bem diferentes e é possível fazer essa diferenciação. Muitas vezes não, às vezes a punção com agulha fina dá dúvida, então essa é uma possibilidade. Tá bom, obrigado. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Eu queria fazer uma observação, na verdade. Pois assim. não, Jacqueline. Boa noite, doutora Heloísa. Eu gosto de enfatizar assim, essa questão, que eu faço parte de otoneurologia, então os tumores do ângulo ponto cerebelar, para mim, é basicamente uma rotina, né? Na semana eu acompanho algum paciente e tem um tumor e a gente faz o acompanhamento. Na grande maioria, a gente vê essas lesões menores mesmo do ângulo ponto, normalmente o chivanoma, mas eu acho importante a gente enfatizar, principalmente para os residentes, que essa sessão também é voltada para eles, e muitas vezes essas lesões, elas são pequenas e existem, apesar de ser um volume muito menor, né, uma quantidade muito menor, os tumores que são intralabirínticos. Então, é importante, na presença daqueles exames, que no geral a gente pede inicialmente o paciente com zumbido, com tontura, a gente, se tiver uma hipofunção, uma alteração da função, mesmo isoladamente, da parte vestibular periférica, esse paciente seja avaliado por imagem, porque vira e mexe, a gente faz o diagnóstico de uma lesão que só está cometendo mesmo a parte vestibular, sem comprometimento da parte auditiva. A gente tem o hábito de surdez súbita, a gente sempre pedir imagem, mas as neurites vestibulares, que a gente acha que é neurite, às vezes não é uma neurite, né? Às vezes é uma crise inicial de um paciente com tumor de ângulo ponto cerebelar.
Então, eu queria só lembrar aí aos nossos residentes a importância da solicitação da imagem, nesses casos que o problema é só mesmo vestibular periférico, que existem essas lesões que acometem inicialmente o labirinto, né? Tem as lesões intralabirínticas. Vi poucos na vida, mas já vi alguns, e isso me assusta um pouco a gente não lembrar para os residentes. Excelente aula, parabéns, muito obrigada, viu? Imagina, obrigada. Alguém mais? Uma pergunta? Doutora Heloísa, então agradeço novamente pela aula e pedir para a gentileza da senhora só descompartilhar sua tela para o doutor Fábio poder compartilhar dele. Deixa eu ver. Pausar compartilhando. Pronto. E aí, deu certo? Ainda tá, eu acho. Interromper. Pronto. Agora deu. Tá ótimo. Obrigado, doutora Heloísa. Imagina. Deixa eu desativar meu som. Fábio, quando você quiser compartilhar, à vontade. Vou baixar minha aula aqui. Já apareceu para vocês? Já sim. Então, primeiro, eu queria mais uma vez agradecer o convite, né, ao Departamento de Otorrinolaringologia do Hospital Rimandúcia. E eu vou fazer coro com o Diego em relação... É difícil conhecer a doutora Heloísa e não virar fã da doutora Heloísa. A doutora Heloísa é uma pessoa fantástica. Eu tive a felicidade de ficar um mês com ela fazendo reciclagem, em 2012, lá no setor que ela coordena, já há muito tempo. E foi realmente muito produtivo, foi um aprendizado fantástico. Ela sempre é acessível, sempre realmente muito solícita. Então, realmente, é uma pessoa que dispensa comentários. Quem conhece vira fã. Isso aí é um caminho sem volta. Então, vamos começar a minha aula. O tema proposto para mim foi falar de neoplasias malignas, dos seios paranasais. Eu vou falar sobre os principais tumores, e além dos principais tumores, falar também dos que têm aspectos mais característicos. Tá? Não dá para falar de todos, a gente precisaria de uma aula de 3 horas aqui, a gente ficaria a noite toda falando de tipos de tumores diferentes. Lembrando a todos que o principal papel do radiologista não é diagnóstico etiológico. Tá? O nosso papel principal é realmente estadiar a lesão. Até porque a maioria delas já chega para a gente com diagnóstico, com biópsia, e o colega quer, na maioria das vezes, saber qual é a extensão daquela lesão, se tem linfonodo associado, se tem disseminação perineural, entre outras coisas. Mas é importante falar sobre tipos de tumor, sobre o diagnóstico etiológico dos tumores, que sempre tem alguma dica que pode direcionar você para o diagnóstico etiológico, para saber o tipo de tumor que está acometendo aquele paciente. Então, vamos começar pelo mais frequente, que é o espinocelular. Em algumas séries, ele chega a 80% dos casos. Em 15% deles, ele já tem linfonodos no momento diagnóstico, mas é um tumor que, nesse segmento, ele acaba tendo menos linfonodo que nos outros, cavidade oral, enfim, faringe, é bem mais frequente linfonodo no momento diagnóstico. Observe só 15% deles no sítio nasosinusal vão ter metástase linfonodais. São mais frequentes em homens, geralmente faixa etária dos 50 a 70 anos. Habitualmente, como você vai observar, na maioria desses tumores, o diagnóstico é tardio, porque tem essa confusão, realmente esse atraso, o paciente pensa que é só uma sinusite crônica, que geralmente está associado a esses tumores, até pela obstrução que eles costumam causar. Localização importante sempre, junto com os outros dados epidemiológicos, para a gente tentar estreitar o diagnóstico e sugerir até um possível diagnóstico etiológico. Tá? A maioria deles é no seio, ao contrário de boa parte dos tumores que vou falar a seguir, sendo que dos seios, a maioria deles está no seio maxilar. Ou seja, 75% estão nos seios, 85% deles no seio maxilar e apenas 25% na cavidade nasal. Falar do isso, quais são os aspectos de imagem? Na tomografia, habitualmente é uma lesão sólida, mas com aspecto infiltrativo, com aquela densidade de partes moles, a gente fala em densidade na tomografia, né? Isso é importante, sempre lembrar. O realce habitualmente é moderado e heterogêneo, porque esse tumor geralmente tem área de necrose associada. Então, ele é sólido, mas com áreas necróticas associadas. E um aspecto bem característico dele é isso aqui, uma extensa distribuição óssea. Boa parte dos tumores dessa região, vocês vão ver a seguir, eles remodelam mais do que destroem.
No caso do SEC, não. O SEC habitualmente destrói bastante. Ele erode bastante os ossos circunjacentes. Então, aqui um exemplo, no caso meu, observa uma lesão bem grande, janela óssea, né, de partes moles pré-contraste e depois do pós-contraste. Lesão grande que filtrava ali até a pele, pegava dorso nasal, destruía a parede do seio, ia para a fossa nasal e se estendia ali pelo subcutâneo em toda a região anterior da face. O realce homogêneo, da lesabilidade grande, o máximo ali hipocaptante, aqui pequena. No realce é interessante que a gente consegue diferenciar o tumor da secreção. Aqui era tudo uma coisa só. Você injetou o contraste, dá para ver que a secreção não realça, diferente do tumor. E observa na janela óssea a extensa destruição óssea que esse tumor causou. E, invariavelmente, os pacientes têm uma história de sinusopatia crônica. E a gente não sabe, na verdade, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Ele já tinha uma sinusopatia crônica, desenvolveu o SEC, aí ele começou com a lesão pequena, que foi obstruindo, complicou o processo inflamatório, retardou o diagnóstico e chegou nesse ponto aqui. Ó. Apesar de estar bem destruído, o que restou está bem espessado, tendo geralmente um acometimento mais crônico desse seio aqui, além do tumor. Reconstrução coronal, esse mesmo paciente, olha a extensão desse tumor, invadia a órbita, invadia o cônio orbitário, invadia ainda aqui a fossa craniana, destruição de lâmina cribriforme, extensão para a fossa craniana anterior, destruição grande aqui também na região do nariz, pegando fossa nasal, habitualmente não, na verdade, aparentemente não cruza a linha média, se detém o septo, e toda a destruição que causa ainda aqui no seio. Corte mais superior ainda no plano axial, olha, invadia aqui também o nervo óptico, invadia o globo ocular, destruição grande aqui também nas células etimoidais, destruição inclusive da lâmina papirácea aqui da parede lateral das células etimoidais anteriores. Mais dois exemplos, de novo aquela lesão grande, aspecto bem infiltrativo, aqui pegou toda a musculatura de espaço mastigatório, musculatura normal desse lado, musculatura totalmente filtrada pela lesão aqui, as áreas necróticas associadas, o seio, olha o que restou do seio. Destruição grande, uma dor associada, que é bem característico da lesão. Um outro exemplo, um artigo que eu publiquei na época do meu mestrado, enfim, de novo, uma lesão grande, tá? Com esse realce moderado, mas quase que homogêneo pelo contraste, com essas áreas necróticas centrais hipocaptantes. E na ressonância, qual é o aspecto dessa lesão na ressonância? Você vai observar que boa parte tem um aspecto meio sobreponível. Então, a gente junta todos os dados, acaba direcionando para um diagnóstico mais provável. Então, sinal intermediário em T1, como vocês vão observar que a maioria vai apresentar os tumores. O T2 tem um iso ou hipersinal. O T2 sempre é uma sequência interessante, para vocês observarem. A gente fica muito com a ideia que o que vai delimitar melhor o tumor é o contraste. Nem sempre. O T2 delimita muito bem esses tumores, que diferencia bastante esses tumores habitualmente das secreções, que vão ter um sinal maior do que o tumor, e também vai diferenciar da musculatura, que também tem um sinal menor do que o tumor. O sinal dessa lesão, particularmente do SEC, ele costuma ser menor do que a secreção, e a dica é que ele habitualmente é menor no T2 do que as outras neoplasias. Tá? Em relação ao realce, geralmente moderado, não tem um realce muito importante, mas habitualmente heterogêneo, pelas áreas de necrose, mas esse realce costuma ser menor do que o adeno, do que o melanoma e do que o neuroblastoma. Então, algumas dicas que vão ajudando a gente. Restrição é moderada, a difusão, ele tem restrição, como todos também vão apresentar. E o que a gente vai ver na ressonância? Esse é aquele mesmo caso, aqui uma sequência T1, observe um líquor aqui mais pretinho, enfim, um T2 com líquor brilhando, e a lesão aqui com sinal, enfim, sinal intermediário, com um isosinal, né? A gente fala sempre em sinal na ressonância, lembre, sinal semelhante à musculatura, mas de novo aquele aspecto bem infiltrativo, com muita destruição óssea, infiltração aqui até o dorso nasal, infiltração do subcutâneo da pele na região anterior, vazão de fossa nasal, e no T2, o que eu estava comentando, sinal maior do que a musculatura, né? Um hipersinal em relação à musculatura, mas habitualmente menor do que a secreção. Isso aqui posterior ao tumor, a secreção retida pela obstrução que ele causou, e esse sinal também é habitualmente menor do que da mucosa. Mucosa aqui do corneto íntegra, com um sinal maior do que a lesão. Então, toda essa diferença de sinais ajuda a delimitar o tumor. E o T2 é uma boa sequência para isso também, juntamente com o contraste.
O mesmo paciente, isso é um corte mais anterior, para mostrar, realmente confirmar a invasão do nervo óptico. Olha o nervo óptico aqui bem espessado, totalmente preenchido pela lesão. Nervo óptico normal do outro lado, na verdade o nervo está aqui, isso aqui é a bainha meningia e o líquor ao redor do nervo. Ele aqui totalmente obliterado e preenchido pelo sinal realmente do tumor. E aqui num corte ainda mais anterior, confirmando a invasão da fossa craniana anterior pela destruição da lâmina cribriforme, que aqui está normal e aqui está destruída, e o tumor estendendo e invadindo essa fossa craniana anterior, mas sem invasão do parênquima. Tá? Mais ou menos topografia de giro reto, está aqui o parênquima deslocado, mas sem uma invasão aparente, ainda com a cortical, enfim, ainda preservada aqui, com o córtex preservado, separando ainda o tumor do parênquima encefálico. Um outro exemplo, esse é um caso interessante pela extensão que esse tumor assumiu. Aqui, de novo, é um corte axial, tem um pós-contraste, a lesão está aqui centrada na parede anterior, na porção anterior do seio maxilar. Invasão, de novo, aqui da cavidade, enfim, da fossa nasal. Um realce importante aqui na ressonância. E esse paciente, por continuidade, esse tumor chegava aqui até a região da fossa ptericopalatina. Fossa ptericopalatina aqui normal e aqui preenchida pelo tumor. E a partir daqui, ele apresentou exatamente uma disseminação perineural. Ele pegou aquele V2, tá? Pegou o ramo maxilar do trigêmeo e foi até a região do cavo de Meckel. Então, isso aqui a gente tem que avaliar sempre, tá? Em relação a esses tumores. Disseminação perineural muda prognóstico e muda a conduta terapêutica. É um achado super importante, tem que ficar bem atento. O SEC acaba sendo o tumor que a gente mais vê disseminação perineural, não porque ele é mais frequente nele, mas é porque ele é o tumor mais frequente. Disseminação perineural, habitualmente você vê com maior frequência em carcinoma adenocístico. Mas como tem muito mais SEC do que adenocístico, você acaba vendo mais disseminação no SEC do que no adenocístico. Vamos para o segundo tipo, o linfoma. A relação à frequência varia nas séries. A maioria deixa ele como terceiro tumor, mas ele é o tumor não epitelial mais comum, lesionado sinusal. Tem 3 subtipos, né? Célula B, célula T e o NK. Sexta década, faixa etária não ajuda muito, ele fica ali próximo ao SEC. Sintomas obstrutivos, mais uma vez. E aqui começa a ter algumas coisinhas diferentes. Localização mais frequente, cavidade nasal. Diferente do SEC, é o seio maxilar. Comportamento, o linfoma realmente é um grande simulador. Ele pode ter comportamentos variados. A gente vai ver isso logo a seguir. E uma coisa interessante em relação a ele, quando a gente fala em linfoma, a gente pensa logo em cometimento linfonodal. O linfoma na cabeça da pessoa geralmente tem um sítio extralinfonodal. E não é comum linfonodos associados a esses sítios. Então isso é interessante também. A gente não ficar procurando e se estressando porque não tem linfonodo associado quando é um linfoma, por exemplo, em seio maxilar ou na fossa nasal. E o aspecto de imagem? Qual é o aspecto de imagem? Na verdade, é bem variável. Desde o aspecto infiltrativo de contornos mal definidos, como o SEC, a um aspecto nodular de contornos regulares, simulando até uma lesão com comportamento mais benigno. Ele pode remodelar o erode, sendo que habitualmente ele remodela mais do que a erode, então não espere tanta destruição óssea como a gente vê no SEC, é menos comum, aquele padrão com uma grande destruição óssea. Como ele está centrado na fossa nasal, geralmente, quem vai para o saco, a primeira coisa que é destruído é o septo nasal. Pela localização dele é comum, ele invadir órbita também. E em relação à densidade da lesão, aqui pode dar uma primeira dica para a gente. Tá? Além do comportamento, ela pode ser hiperdensa na TC. Coisa que você não vê no SEC, por exemplo. Ela pode ter uma densidade maior do que na musculatura adjacente. Isso já é uma dica para a gente pensar nessa etiologia. A outra dica está aqui, realce. O realce, habitualmente, do linfoma é homogêneo. Quando o SEC, com frequência, você vê áreas císticas, enfim, áreas necróticas, hemorragia, o linfoma tem um realce monótono e habitualmente homogêneo e moderado pelo contraste. Quando é pós-tratamento, não. Aí você vai ter, se fez uma quimioterapia, radioterapia, você vai ter área de necrose. Mas o linfoma, antes de ser tratado, habitualmente é bem homogêneo. Isso, junto com as outras características, vai dar dica da possibilidade desse diagnóstico etiológico. Então, está aqui uma lesão, um exemplo da tomografia, lesão centrada aqui na fossa nasal, destruição do septo nasal. Isso aqui é uma reconstrução coronal, né, parte com janela óssea. Nesse caso aqui, a gente não consegue diferenciar o que é lesão do que é secreção. Provavelmente a lesão está aqui,
expandindo, inclusive, e remodelando mais do que a erodina as paredes aqui laterais. Isso aqui tudo deve ser secreção retida, mas sem o contraste fica difícil de afirmar. No outro exemplo, aquele comportamento que eu comentei com vocês, o linfoma mais bonzinho. Tá? Uma lesão aqui bem delimitada, remodelou, enfim, tudo bem, destruiu parede, mas um realce bem homogêneo pelo contraste. Isso aqui é secreção retida, isso aqui não é lesão. E observe que o realce é monótono, não tem nenhuma área de necrose para a lesão ser bem grande. Na ressonância, o T1 não ajuda muito quando você pensa que geralmente eles vão ter um isosinal. Quando apresenta o hipersinal, pode lhe dar uma dica, o SEC normalmente não vai ter hipersinal. No T2, esse hipossinal, quando ela está mais preta que a musculatura, quando presente, vai ajudar também, mas boa parte é ISO, como a maioria dos tumores, vão chegando até essa hiper. Restrição à difusão acontece, como na maior parte deles, e no coeficiente de difusão, você pode medir, enfim, ele é menor do que o SEC. O realce, geralmente variável, mas habitualmente moderado e homogêneo. Maior do que a musculatura, mas, mais uma vez, vai ser menor do que o espessamento mucoso associado ali com realce associado à secreção da sinusopatia obstrutiva. Aqui um exemplo, esse é o exemplo mais habitual, lesão centrada ali no septo nasal, ocupando toda a fossa nasal, um sinal maior do que a musculatura, mas um sinal, enfim, um hipersinal moderado pelo T2, bem homogêneo, o que facilita, por exemplo, diferenciar essa lesão da secreção. A secreção habitualmente vai ter aquele hipersinal bem brilhante no T2, semelhante ao líquido, e vai ser diferente do sinal habitual do uniforme, que é sinal homogêneo, mas menor do que a secreção, quando a secreção é a secreção mais hidratada. Lembre-se que a secreção pode ser uma secreção mais hiperproteica e o sinal vai variar bastante. Mas habitualmente o que a gente vê é isso aqui mesmo, é uma secreção com bastante hipersinal, diferente do linfoma, ajudando mais uma vez a diferenciar a lesão. Mesmo caso, pós-contraste, observe realce moderado pelo contraste. A lesão, de novo, bem infiltrativa, mas não é uma lesão que vai muito além da fossa nasal, fica meio restrita aqui. Aqui o que eu comentei com vocês é uma sinusopatia obstrutiva associada, a mucosa realçando bastante aqui pelo contraste, será sinusopatia pela obstrução do tumor, e diferente do tumor. Olha o realce dessa mucosa aqui. Olha como brilha a mucosa em relação ao tumor. Então você também habitualmente diferencia fácil a sinusopatia obstrutiva da lesão. Tá? Então esse realce homogêneo e moderado dá dica também, facilita a gente a diferenciar o que é sinusopatia obstrutiva, o que é mucosa espessada, o que é o tumor propriamente dito. Mais dois exemplos, aqui uma lesão com discreto hipersinal, com discreta hiperdensidade, né? Aqui a densidade da tomografia, em relação à musculatura, que pode dar a dica para a gente aqui que isso aqui é uma probabilidade, existe a possibilidade disso aqui ser um linfoma. De novo, aquela lesão com aspecto sulfurativo, um pouco infiltrativo, mas sem nenhuma grande destruição óssea. Diferente da secreção que está aqui, que tem um hipossinal em relação à lesão. Então, a princípio, mesmo nesse exame sem contraste, observe que não tem contraste nos vasos. Isso aqui não é lesão, a lesão está aqui. No T2, o que eu comentei com vocês não chega a ser um hipossinal, mas esse sinal aqui é habitualmente menor do que as outras lesões, tá? Particularmente em relação ao SEC. Ela pode se apresentar com esse sinal aqui quase ISO em relação à musculatura, que vai ser habitualmente diferente de novo da secreção. Tá? Aqui um caso que está mais preto ainda do que o outro e mais diferente, é mais fácil de separar o que é lesão do que é secreção pela obstrução que esse tumor causou. Um exemplo só para mostrar realmente a difusão. Tá? Na sequência de difusão, o hipersinal, né, fica branco, que a gente confirma no mapa pela queda desse sinal que aquilo é uma restrição verdadeira. Cuidado com o exame que você recebe só com difusão, tá? Que só brilha a difusão sem o mapa para confirmar, porque a difusão é a sequência T2. Isso aqui pode ser só efeito T2. Como é que você afasta isso com o mapa? Se brilhou aqui, isso não é restrição verdadeira. É apenas um efeito T2 da lesão. Então, todo exame bem feito tem que ter, além da difusão, tem que ter um mapa da difusão. Você confirmar que isso aqui realmente é uma restrição verdadeira. O terceiro tipo que eu vou comentar é o adenocarcinoma, que em boa parte das vezes é apontado como um segundo tumor mais frequente, no epitelial também, mais frequente em homens, mais uma vez, sexta década, não vai ajudar muito, está embolado ali com os outros. O quadro, mais uma vez, aquele quadro de sinusopatia obstrutiva, com sangramento, como boa parte deles. Tem dois subtipos, né, o intestinal e o não intestinal.
Localização, ele vai estar na fossa nasal, ele é mais frequente, então já fica junto ali com o grupo do linfoma, menos frequente no SEC, e células etimoidais. Então já diferencia um pouquinho mais ainda. Então, o linfoma pega a fossa nasal e seio maxilar, aqui vai pegar a fossa nasal e células etimoidais. Então já dá uma dicasinha em relação à localização, o que você vai pensar. Dimensões que uma boa parte dele geralmente é grande no diagnóstico, ele se atrasa, tá? Para essa confusão com a sinusite crônica, o paciente acaba retardando, enfim, para procurar o médico. E na tomografia, é lesão infiltrativa, tem essa densidade de partes maiores, que acomete habitualmente a fossa nasal, se estendendo para as células etimoidais, e que pode invadir a base do crânio, até para a localização dele. Quando ele pega a célula etimoidais, dali para invadir a base do crânio, é um caminho relativamente mais fácil. Destruição óssea comum, assim como o SEC, ele realmente costuma ser uma lesão bastante erosiva, é mais comum que o remodelamento, mas essa lesão é mais heterogênea, habitualmente, que o SEC. Então, além da localização diferente, tá? Ela costuma ser mais heterogênea, tem mais área de necrose do que o SEC. E o realce, habitualmente, por isso, é mais heterogênea dessas áreas de necrose dentro da lesão. Na ressonância, o isosinal, como a maioria das lesões, pode ter área de hiper, pela hemorragia. T2 é bem variável, desde o iso até o hiper. Tem restrição também à difusão, então não vai ajudar muito. Nesse coeficiente da difusão que a gente pode aferir, ele é menor que o SEC. O realce é variável, mas geralmente é heterogêneo. Tá? Então, esse aqui já ajuda um pouquinho mais com a lesão mais necrótica, mais heterogênea que o SEC. Então, vamos dar exemplos aqui. Uma lesão centrada nas células etimoidais, com um efeito sulfurativo, mas com bastante destruição óssea, chega até o dorso nasal, mas é uma lesão bem heterogênea. Aqui é uma sequência, isso aqui na verdade é uma série pós-contraste, observamente as áreas de realce, mas todas essas áreas císticas necróticas associadas. Aqui é uma lesão que não leu o livro, isso aqui foge do padrão, enfim, uma lesão bem relativamente homogênea, tá? Mas que pegava toda a região de fossa nasal, pegava ali realmente nasofaringe, pegava as células etimoidais, seio esfenoidal, mas aqui é só para mostrar que a lesão é tão grande, essa lesão aqui não apresentava extensão intracraniana ainda. Mas esse é o aspecto mais esperado, não esse. Mais uma lesão com um hipersinal mais característico do adenocarcinoma no T2, é um hipersinal mais intenso do que o SEC, do que também o linfoma, e mais heterogêneo por essas áreas císticas, enfim, que tem a lesão. Nesse caso, ficou um pouquinho mais difícil de diferenciar da secreção, porque o hipersinal realmente é bem intenso, mas dá ainda para separar, porque não tem tumor aqui nessa região mais posterior, o tumor parou aqui. Tá? Ele chega a ser mais hiperintenso nesse caso do que a própria secreção. E aqui um caso meio atípico, porque a lesão tinha tanta área necrótica, enfim, que o realce era praticamente só na periferia. Mas se você observar com mais calma, tem realce central, tá? Diferenciando essa lesão, por exemplo, de um pólipo. Você não vai esperar realce central em pólipo, por exemplo. E essa aqui tinha um comportamento até bonzinho, estava relativamente bem delimitada, tinha essa sinusopatia obstrutiva, enfim, aqui associada, até o remodelamento aqui desse seio, mas tinha esse realce central aqui para chamar a atenção que isso aqui não era, por exemplo, um pólipo nasal. Mais um exemplo, mais para ilustrar a localização da lesão, três cortes são dois deles de tomografia, em ressonância pós-contraste, lesão centrada aqui na fossa nasal, com extensão para as células etimoidais, erodindo aqui a lâmina cubiforme, lamela lateral, e nesse corte aqui a gente já começa a ver, mesmo nessa célula óssea, a extensão da lesão para dentro da fossa craniana anterior. Na ressonância a gente confirma essa invasão, de novo sem invasão aparente do parênquima, e com esse realce aqui heterogêneo, que não ficou melhor porque esse paciente tinha feito manipulação prévia e tinha esses artefatos de suscetibilidade magnética que degradavam um pouquinho aqui a imagem. Então, certo que o realce, mesmo assim, dava para notar que era heterogêneo, pelo contraste. Falar um pouquinho agora sobre estésio, ou neuroblastoma olfatório. Esse câncer se origina no neuroepitélio olfatório, na porção superior da cavidade nasal, que esse câncer tem uma localização mais característica. Ele não é tão frequente, né? Ele apresenta só 2 a 3% das neoplasias. Quadro, mais uma vez, aquele quadro obstrutivo, com sangramento, epistaxe. Tem essa distribuição bimodal, que ajuda a gente, particularmente pacientes mais jovens, se suspeitar que essa é uma possibilidade diagnóstica. Na 6ª década, ela vai ficar na mesma faixa etária de todos os outros. E quando essa lesão é grande, ela tem um aspecto realmente bem sugestivo. Não é patognomônico, mas bem sugestivo que esse aspecto em alter, uma lesão centrada ali no meio superior, colada na lâmina cribiforme,
que vai habitualmente erodir essa lâmina, vai invadir a fossa craniana anterior e vai também ter invasão para a órbita. Então, uma lesão centrada na fossa nasal superior, que invade a fossa craniana, que invade a cavidade orbitária, com as outras características que eu vou falar aqui agora, assim, de realce, de sinal, você tem que pensar nessa possibilidade. Principalmente se ela tiver área cística na periferia. Tá? Isso aqui é mais uma característica de imagem que vai ajudar você a pensar quando tem esses lagos licóricos, realmente fica parecendo cistinhos bem na periferia da lesão do componente intracraniano. Metástase, quando está presente, geralmente do nível 1 ao nível 3, ou do linfonodos retrofaríngeos. Em relação ao tamanho, habitualmente as lesões são grandes no diagnóstico, mas quando você consegue fazer um diagnóstico precoce, aí você vai ter um pouquinho mais de dificuldade para dar seu diagnóstico etiológico, porque ela vai estar restrita à fossa nasal e aos seios paranasais, simulando uma série de outras lesões. Quais são os aspectos de imagem? Na tomografia, primeiro, densidade de partes moles, mais uma vez, centrada na fossa nasal, mas na porção superior da fossa nasal, com invasão habitualmente na lesão típica da fossa craniana anterior e da órbita. Calcificações podem ocorrer, mas não são esperadas, em que não são frequentes calcificações. Esse tipo de lesão, geralmente, ele expande e remodela mais do que destrói. Então, isso aí ajuda também, ele não vai ter aquela destruição importante que o SEC, por exemplo, vai apresentar. É mais um remodelamento. E quando está, enfim, presente essa erosão, enfim, essa destruição é mais exatamente na lâmina cribiforme, no epicentro da lesão. O realce habitualmente homogêneo, mais uma dica em relação à localização, enfim, a característica da lesão, uma lesão grande, mas que habitualmente é homogênea, o realce dela pelo contraste, embora necroses podem ocorrer, particularmente lesões grandes. Na ressonância, vai ter um iso ou hipossinal em T1, não ajuda, enfim, como a maioria das lesões. Sinal variável no T2, habitualmente com hipersinal, também semelhante a boa parte das lesões. A restrição vai ser moderada e o realce, sim, vai dar dica por ser homogêneo. Mesmo lesões grandes, habitualmente tem um realce homogêneo. Então, aqui um exemplo, essa é a lesão que não dá para sugerir diagnóstico, lesão pequena, centrada aqui nas seletimoidades posteriores, com extensão até a região do seio esfenoidal aqui adjacente, que está remodelando mais do que destruindo, com realce homogêneo pelo contraste. Não daria para sugerir esse diagnóstico, no máximo falar realmente de uma lesão neoplásica nessa tomografia. Mas quando você vê lesões como essa, você vai pensar sem dúvida nesse diagnóstico. Mesmo na janela óssea, nessa reconstrução aqui coronal, você observa que tem realmente um componente intracraniano associado à lesão, um remodelamento grande, com invasão aqui da órbita, invasão aqui do seio, e essa lesão obliterando toda a porção aqui mais superior e células etimoidais. No pós-contraste, um corte de ressonância, um axial pós-contraste, lesão aqui com realce homogêneo, pelo meio de contraste, com aquela grande extensão aqui para a cavidade orbitária, mas com esse realce homogêneo em toda a lesão. No T2, o que eu falei para vocês aqui, essas lesões císticas associadas a esse componente intracraniano. É uma coisa bem característica dessa lesão. Ainda mais se você vê uma lesão centrada nessa região aqui, ó, topografia de lâmina cribiforme. Essa não assumiu o aspecto em halter, porque ela acabou realmente remodelando tanto que acabou alargando essa região aqui de transição do componente da fossa nasal para o componente da fossa craniana. Tá? Habitualmente ela tem um estrangulamento aqui da lâmina cribiforme, que é como se fosse a haste do halter, tá? E as anilhas seriam realmente o componente intracraniano e o componente na fossa nasal aqui. E ainda tinha uma extensão intraorbitária, como a gente viu aqui, e o sinal dela homogêneo, mas um sinal diferente da secreção retida, mais uma vez, que tem esse hipersinal mais intenso do que o sinal da lesão. Tinha praticamente um isosinal com a musculatura. Um outro exemplo, essa aqui também não sugere muito diagnóstico, é pequena, foi só para mostrar as características da lesão em relação a sinal, enfim, a restrição. Na tomografia, de novo, aqui ocupando células etimoidais, tá? Mais células etimoidais posteriores, pequena extensão aqui para o seio esfenoidal, com área de erosão óssea aqui, remodelamento. No T2, aqui ela tinha realmente um sinal homogêneo, né? Semelhante aqui ao parênquima. No T1, um realce também homogêneo pelo contraste, no pós-contraste. Não tinha invasão na fossa craniana, observe que ela não está restrita aqui realmente à região das células etimoidais, não invadiu a fossa craniana anterior. E mais uma vez com restrição e difusão.
tá? Aqui na difusão, aquele hipersinal, aquela área brilhando da lesão, confirmada pela queda de sinal no mapa da difusão, tá? Sendo uma restrição verdadeira de difusão nessa lesão. O melanoma é mais uma lesão importante nessa região, que a gente tem que procurar sempre possível fazer o diagnóstico etiológico. A lesão que tem um prognóstico muito ruim, tá? Observa a sobrevida do paciente em 5 anos de 6 a 17% apenas dos casos. Ela tem algumas características de imagem que vão sugerir para a gente o diagnóstico. Eles se originam habitualmente desses melanócitos, né, que migram da crista neural para a epitélio nasocinosal. Faixa etária não ajuda, né? 5ª, 8ª década, mais frequente em homem. Raça ajuda sem dúvida, 90% deles são normalmente na raça branca. Quando são melanocíticos, o exame físico de vocês vai dar dica, né? Vai ter uma lesão pigmentada na fossa nasal, que é a localização mais frequente dela. E o quadro clínico, de novo, vai ser aquele quadro clínico de obstrução nasal com sangramento. Na tomografia, lesão com densidade de partes moles na fossa nasal, que remodela mais do que erode, então, sem nenhum aspecto assim muito característico. Realce habitualmente é homogêneo e intenso, mas pode ter área de necrose, então aqui a tomografia não ajuda a gente em relação a caracterizar a natureza dessa lesão, pelo menos a etiologia, mas na ressonância vai a dica. Tá? Essa lesão, habitualmente, ela tem um hipersinal no T1, tanto pelos melanócitos presentes, como também pelos sangramentos que são frequentemente associados a presentes nesse tipo de lesão. Tá? Outra característica importante é que, além desse hipersinal, ela vai ter habitualmente um hipo no T2. Então, quando você começa a fazer o conjunto da obra, hipersinal no T1, hipossinal no T2, restrição, realce intenso pelo contraste, e no gradiente, essa lesão geralmente tem sangramento com uma frequência maior do que as outras, vai ter uma queda de sinal muito grande. Você vai ter um marcado hipossinal no gradiente. Ela vai ficar bem preta, o que a gente não vê tantas outras lesões. Então, está aqui um exemplo, um caso meu. Uma lesão aqui centrada na fossa nasal do lado direito. Isso aqui é um T1, sem saturação e pré-contraste. Observe a área de hipersinal aqui, tá, da lesão. Tá? Além disso, tem áreas realmente com sinal menor, separando a lesão aqui da secreção retida. No T2 ela não tinha aquele hipossinal que a gente esperava, que é mais clássico, mas no gradiente ela tem uma marcada queda do sinal, tá? Pelo sangramento, que é mais uma coisa que ajuda a gente a pensar nesse tipo de lesão. Então, lesão com hipersinal T1, com uma queda de sinal bastante grande, bastante importante no gradiente, ou seja, no sangramento, nessa localização, você tem que pensar nessa possibilidade diagnóstica. Olha o realce dessa lesão, pré-contraste, olha o pós-contraste, alce homogêneo, a lesão grande, mas apesar de grande, tinha esse alce homogêneo pelo meio de contraste. Uma lesão de caráter bem agressiva, ela tinha invasão de novo da fossa craniana, tá, bilateralmente, tanto à direita quanto à esquerda, e uma invasão grande ainda aqui da cavidade orbitária. Então, com todas as características, a gente consegue pelo menos sugerir essa possibilidade de diagnóstico. Um outro câncer importante dessa região é o carcinoma diferenciado. De novo, não é um dos mais frequentes, mas a dica aqui está pelo caráter agressivo da lesão. Tá? Ele tem até um comportamento, na verdade, uma característica de imagem, próximo realmente ao do SEC, ele é bem parecido, sobreponível, mas ele é mais agressivo. Ele cresce mais rápido e, habitualmente, ele pega pacientes mais velhos. Se o SEC geralmente vai da 5ª, 6ª década, ele começa geralmente da 7ª, da 8ª década. Localização, mais uma vez, é fossa nasal, com extensão pré-etimoide, diferente do SEC, que é seio maxilar. Tá? Ele, habitualmente, na apresentação, ele já está no estágio bem avançado, então ele tem entre 25 a 30 anos, já tem metástase da distância. O acometimento linfonodal também é relativamente grande, chegando a 30% dos casos. Então, uma lesão bem agressiva, realmente, no momento do diagnóstico, inclusive já bastante avançada. E a gente vê alguns exemplos aqui. Uma sequência coronal, né, um T1 sem saturação, a gordura aqui brilhando, uma lesão que parecia até boazinha, né, enfim, bem nodular, até relativamente bem definida. Quando a gente vai para essa outra sequência aqui, o T2, vê que a lesão, na verdade, é bem infiltrativa, tem muita destruição óssea associada, toda a parede do seio já está infiltrando aqui a região da musculatura mastigatória. Então, uma lesão de comportamento bem agressivo, e nessa localização, se a gente juntar a faixa etária, progressão tumoral, a gente pode pensar nesse diagnóstico. Mais um exemplo,
uma lesão que parecia até boazinha aqui no T2, uma lesão realmente até relativamente regular, tinha essas áreas de hemorragia no centro dela, preenchendo todo o seio maxilar, remodelando esse seio maxilar, extensão até as células de extremidades. A gente via, na verdade, nesse coronal que ela não era tão boazinha, ela erodia aqui toda a região do rebordo, ela infiltrava bastante o osso aqui, destruía bastante esse osso, e a gente confirmava na tomografia. Tá? Olha a lesão preenchendo totalmente, com algum grau de remodelamento, mas com bastante destruição óssea, infiltrando já aqui a gordura da região anterior da face, enfim, a região maxilar, mas também já infiltrando aqui a gordura retroantral. E aqui só confirmando a extensão até essa leishmanoidade da lesão. O rabdomiosarcoma é outra lesão importante dessa região. Não é muito frequente, mas a faixa etária vai dar dica para a gente. Olha, 85% dessas lesões acontecem em crianças ou adolescentes. Tem 3 subtipos, né? O embrionário, alveolar e o pleomórfico. E 40% dessas lesões estão na cabeça e pescoço. E ele é um dos sarcomas mais comuns em crianças. Da localização na cabeça e pescoço, além da órbita, nasofaringe, a região nasal também é um dos sítios mais frequentes. Uma lesão que a gente tem que lembrar, particularmente nessa faixa etária aqui, criança e adolescentes. E, mais uma vez, habitualmente são lesões grandes no diagnóstico. Na tomografia, densidade de partes moles, mais uma vez, iso ou hipodensa, com boa parte das lesões. Ela habitualmente é bem infiltrativa, com bastante erosão óssea. Calcificação e hemorragia não são frequentes. E a dica aqui vai porque, apesar de ser agressiva, ser grande essa lesão, ela habitualmente é homogênea. Ela tem uma densidade homogênea e um realce homogêneo intenso pelo meio de contraste. Você pode ter área necrose, mas em boa parte dos casos a lesão é bem homogênea pelo contraste. Na ressonância, o isotidal em T1 e o hiperestidal em T2 não ajudam, né, com boa parte das lesões, mas a questão da lesão ser infiltrativa com esse realce homogêneo dá dica para a gente, particularmente se a faixa etária é mais jovem. Está aqui um exemplo, esse é um caso meu. Esse tumor aqui não leu o livro, esse paciente tem 60 anos de idade, tá? Então, realmente, uma faixa etária atípica para essa lesão, mas com aspecto característico de imagem em relação a essa lesão bem homogênea. Olha, o T1 pré-contraste, a lesão tomando toda aqui a região do seio maxilar, invadindo a fossa, o seio, enfim, além do seio pegando também a fossa nasal, um realce homogêneo pelo meio de contraste e bastante destruição óssea associada à lesão. Uma reconstrução coronal, observa a extensão da lesão. Ela pegava não só o seio, como toda a região da fossa nasal, enfim, do meato médio e superior, invadia a órbita também, pegando ali o cone orbitário, infiltrando o cone orbitário. Tá? E aqui a gente confirma o grau de destruição óssea associado. Mas esse paciente realmente era um paciente com 60 anos de idade, era um paciente fora da curva. Nessa faixa etária, realmente, eu não pensaria primeiro nesse caso, mas foi confirmado, inclusive, que imunohistoquímica nesse caso. Um outro exemplo de ressonância. Aqui a lesão não era homogênea, né? Enfim, ela tinha essa área realmente de necrose, com área de hemorragia, mas o componente sólido dela, observa que tem realmente esse hipersinal bem homogêneo, bem homogêneo aqui no T2, com esse hipersinal em relação à musculatura. O realce, tirando essa parte que também era bem homogênea, e lesão centrada aqui em seio maxilar, pegando também a região de fossa nasal. Esse é o caso da literatura, esse aqui era um paciente jovem. Esse paciente era um paciente adolescente, de 15 a 16 anos, se eu não me engano. Vou falar ainda um pouquinho sobre 2 tumores que não são frequentes, mas tem um aspecto, podem ter, na verdade, aspecto de imagem, que podem sugerir para a gente o diagnóstico, que é o condrosarcoma e o ortosarcoma. Observe que o condro apresenta ter 0,1% só desses cânceres da cabeça e pescoço. Mas quando ele tem um aspecto característico, ele vai dar dica para a gente, sugerir realmente essa possibilidade de diagnóstico. Localização, septo nasal, seio maxilar, não vai ajudar tanto, mas quando ele tem essa matriz condroide, que infelizmente só está presente em 50% dos casos, vai dar dica para a gente do tipo de histológico que a gente está lidando. Aqui, geralmente são calcificações grosseiras, com esse aspecto condroide, geralmente calcificações em forma de vírgula, em forma de arco, que são bem vistas na tomografia, que na ressonância, na verdade, você às vezes tem dificuldade para caracterizar, mas na ressonância também ele tem uma característica de imagem que tem bastante hipersinal. O hipersinal dele lembra o adeno. Tá? É um hipersinal bem intenso, às vezes até maior do que a secreção, e habitualmente você vai ver septos no meio desse hipersinal da matriz condroide ou até das calcificações quando maiores.
E o realce é habitualmente heterogêneo devido a esses componentes de cartilagem, que tem um realce bem variável pelo contraste. Então, está aqui um exemplo. Esse é o exemplo patognomônico, na verdade não é, enfim, mas é bem sugestivo. Lesão centrada no septo, um aspecto mais insuflativo, com bastante matriz condroide, né, calcificado no interior da lesão, que está expandindo e remodelando aqui a fossa. O T2, aquele hipersinal intenso, né, em relação à musculatura, tá nessa lesão que ocupa aqui a fossa nasal bilateralmente, ainda chegando até a cavidade orbitária desse lado. Esse exemplo pegadinho, na tomografia não tinha matriz condroide, então, pela tomografia a gente boiava, a gente realmente não podia sugerir essa etiologia, mas na ressonância tinha alguns aspectos que sugeriam. Tinha aquele marcado hipersinal com esses septos, enfim, no meio da lesão. E aqui, esse aspecto de realce que pode acontecer também, que na verdade é um realce só na região dos septos. O resto da lesão não realce. Esse aspecto também pode sugerir essa etiologia, essa possibilidade diagnóstica, particularmente na ressonância. Na tomografia, no caso, não. E, por fim, a última lesão que eu vou falar é o osteosarcoma. Faixa etária aqui vai dar a dica para a gente. Geralmente paciente mais jovem, terceira e quarta década, um pouco mais velho que o rábido, tá? mais jovem que a maioria das outras neoplasias. Nessa localização, eles são mais velhos do que os tumores de ossos longos, geralmente são em pacientes mais jovens. Na cabeça e pescoço, a maioria deles está na mandíbula, mais de 50%. Interessante também que dos tumores nessa região, mais de 25% são segundo tumores. São tumores que surgiram a partir da radioterapia de uma neoplasia prévia. Então, ficar atento à história também, isso vai dar dica para a gente em relação à etiologia. E a dica maior aspecto, particularmente na tomografia, é a presença de matriz osteoide, tá? Com envolvimento de cortical, então a lesão centrada no osso, com muito osso no meio da lesão, também tem um componente de partes moles, e que habitualmente vai ter uma reação periosteal, sendo que a mais característica dela é essa lesão em raio de sol. Essa reação periosteal em raio de sol, como se fossem raios mesmo saindo da lesão, que eu vou mostrar para você. Não é única, pode ter o triângulo de Codman, tem aquele aspecto algodonoso, mas essa é a mais característica. Na ressonância não tem um aspecto característico, mas é o melhor método para avaliar a extensão da lesão. Então, realmente é legal você dar um diagnóstico na tomografia, você fazer a ressonância para ver até onde vai a lesão, o que é que ela pega de matriz, para ver o que é que ela pega de medular óssea, o tamanho do componente ósseo, e diferenciar essa lesão do resto. Então, aqui um exemplo, lesão bem característica, lesão centrada aqui na parede, né, anterior aqui do seio, com uma cortical óssea meio irregular, bastante componente ósseo e o aspecto característico em raio de sol. Então, esses fiapinhos, enfim, popularmente no baianês falando, saindo aqui da lesão, uma lesão com muito componente de partes moles associado. Aqui na ressonância, T2, T1 pós-contraste, de novo dá para ver que a lesão centrada no osso, na parede aqui posterior e, enfim, lateral desse seio maxilar. De novo, aquele aspecto no raio de sol, mais difícil de ver no T2, mas melhor aqui, mais fácil de ver no T1, na reação periosteal associada a essa lesão. Para concluir, mais uma vez aquele aspecto, né? Isso aqui é um T2, olha o líquor brilhando, T1 pós, serve mais uma vez a lesão centrada no osso, com bastante destruição óssea, aqui estava na verdade o rebordo alveolar da maxila, não estava dentro do seio, da lesão, mas com aquele aspecto especulado, tá? Com esse sinal aqui, enfim, esse realce característico de um osteosarcoma. Era basicamente isso que eu tinha para apresentar. Vou deixar meu e-mail aqui para quem quiser que compartilhe a aula, manda e-mail para mim, compartilha pelo Dropbox. Meu contato para quem ainda não tem, fiquem à vontade para entrar em contato, esse número é meu número de trabalho. Diego, como os colegas sabem, que eu adoro esse contato com o médico solicitante, eu acho muito legal e muito importante poder interagir, poder conversar, trocar ideias sobre nossos pacientes, isso ajuda muito a gente. E por fim, o Instagram profissional, quem gosta aí de cabeça e pescoço, eu costumo postar bastante caso. Então, acho que vale a pena e é interessante também se darem uma olhadinha lá, ver se não agrada a vocês. Maravilha, Fábio, muito obrigado, parabéns pela sua aula. Agradecer novamente você ter aceitado o nosso convite aí. E eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta. Vamos lá. Aproveitando essa sua experiência, de bastante experiência aí, né, em cabeça e pescoço, queria que você falasse assim, o que você gosta de receber no pedido de exame do otorrino, do cabeça e pescoço. A gente sabe que a solicitação do exame, às vezes a gente acaba
por vários motivos, só solicitando o exame sem colocar uma história, mas a gente sabe como isso é importante para o médico radiologista. Eu queria saber de você o que você acha interessante da gente colocar sempre aí, se colocam descrição de uma nasofibro, por exemplo, de uma laringoscopia, o que você geralmente gosta de receber? Pronto, maravilha. Eu acho seu comentário, sua pergunta e o comentário foi ótimo. Assim, eu costumo bater sempre na aula sobre essa questão. Quanto mais informação você der, mais informação você vai ter. Então, gaste 5 minutinhos na sua consulta. Eu sei que é corrida, dinâmica hoje em dia de consultório. Às vezes é difícil realmente a gente ter esse tempo para fazer uma descrição mais detalhada, mas é super importante que você bote, primeiro, hipótese diagnóstica. Segundo, seu exame físico resumidamente. Dados de nasoanjo, eu prefiro que você mande o exame, se oriente o paciente a levar o exame. Eu acho que você não precisa nem botar no seu pedido. Você pode até encurtar o tempo do seu pedido, gastando esse tempo em quê? Hipótese diagnóstica e descrição do seu exame físico, tá? Sua suspeita. E, principalmente, suas dúvidas. O que você quer ver naquele exame? O que é importante para você naquele exame? Na maioria das vezes eu vou saber. Mas quando tiver alguma coisa fora da curva, algo que você queira ver, que habitualmente a gente acaba não descrevendo, que vai definir sua conduta, informa aquilo aí também. Favor avaliar a extensão para tal lugar. Então, gastem sempre esses 5 minutinhos fazendo pedido, com hipótese diagnóstica, resumo do exame físico do paciente e o que é que você está esperando, qual a sua dúvida realmente, qual a extensão que é importante para você, que isso vai ajudar muito o radiologista. Exame, recomendo sempre que leve nasoanjo. Exame anterior eu sempre peço. Eu sou chato, particularmente quando é um tumor, principalmente quando é pós-tratamento. Eu, habitualmente, eu não laudo esse exame anterior, só se não tiver jeito, o paciente fala, ó, eu perdi, eu não tenho mais. Então, ok, eu me rendo, 2 altos, eu vou lá laudar e dizer que não tem exame anterior para comparar. Mas, habitualmente, eu só laudo o exame, particularmente pós-tratamento, com o exame anterior em mãos. Maravilha. Alguém teria alguma pergunta para o doutor Fábio? A doutora Heloísa também ainda está aí nos acompanhando. Eu tenho uma pergunta. Pode ir, Alessandro. Oi, Fábio, parabéns pela aula, amigo, como sempre, magnífica. Obrigado, amigo. Você habitualmente consegue determinar em relação ao papiloma invertido, a pergunta, Fábio, aquele foco de hiperostose que corresponderia ao epicentro, ao foco de origem da lesão, quando você faz os exames que habitualmente vêm para você, você consegue determinar bem isso? Então, quando você olha com cuidado, você consegue habitualmente identificar sim, mas não é todo caso. Tem casos realmente, por mais que você olhe, faça uma avaliação minuciosa, você não consegue identificar. Mas em boa parte dos casos, sim, a gente consegue ver. Eu tenho uma pergunta para fazer também. Primeiramente, queria parabenizar você, Fábio, pela aula brilhante, doutor Elô também. Teve uma imagem que você mostrou, acho que foi a última imagem da tomografia na parte de adenocarcinoma, que eu achei a localização do tumor, assim, um padrão parecido com a do estésioneuroblastoma, esse padrão assim, Alter. Pela tomografia, teria alguma característica assim, que ajudaria a diferenciar um adenocarcinoma de um estésioneuro? Certo. Habitualmente, o adenocarcinoma não tem todo aquele padrão de extensão do estésioneuro. Pode ser sobreponível? Pode. Até aproveitando o gancho que o Alessandro falou em relação ao papiloma invertido, até o próprio aspecto, enfim, de circunvoluções, padrão cerebriforme do papiloma invertido pode ser reproduzido pelas duas lesões que você acabou de falar, pelo estésioneuro e pelo adenocarcinoma. Então, dicas existem. Quando você tem aquele aspecto em Alter, eu vou pensar primeiro no estésioneuro, não no adenocarcinoma. Tá? O adenocarcinoma habitualmente nasce em fossa nasal e vai até a célula da etimoidade. Pode ter o mesmo aspecto? Pode, amigo. Na medicina, nem nunca, nem sempre. Tá? Mas com aquele aspecto em Alter, particularmente com aquelas lesões císticas, tá? Associadas ao componente intracraniano, na periferia da lesão, eu vou pensar mais no estésioneiro do que no adenocarcinoma. Tá? Mas pode ter o mesmo aspecto. Todas elas podem ter o mesmo aspecto. Essas são dicas para você tentar chegar a um diagnóstico. Por isso que eu bato para vocês, o nosso papel maior de radiologista não é diagnóstico etiológico. Eu tenho que estagiar corretamente a lesão.
Eu tenho que dizer o tamanho. Até porque, a maioria das vezes, eu não tenho nem esse prazer de dar o diagnóstico geológico. Já chega para mim com biópsia. Isso aqui é um adenocarcinoma. Ponto. Me diga onde ele vai. Da onde ele vai, até onde vai, o que é que tem associado. Mas, sim, aquele aspecto da distésia é mais característico dele do que o dele. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Aqui no chat ninguém mandou nada ainda, mas se alguém quiser abrir o microfone para perguntar. Acho que não. Bom, gostaria de, antes de fazer o encerramento, passar a palavra para o Dr. Eduardo, que é o nosso chefe do serviço, aproveitar aqui para divulgar a nossa próxima sessão, né, que vai ser na semana que vem. Apesar do 2 de julho ser um feriado tradicional, nós estaremos aqui aproveitando esse período de pandemia para continuar nos atualizando. A gente vai ter uma aula com o Dr. João Flávio, lá do Ceará, João Flávio Nogueira, sobre o manejo endoscópico do colesteatoma, né, da otite média colesteatomatosa, uma aula bem interessante aí, que ele vai abordar diversos aspectos relacionados, juntamente com a doutora Ágada, aqui do nosso serviço, fazendo os comentários. Queria agradecer aos 2 palestrantes, mais uma vez, Dr. Fábio e doutora Heloísa, pelas aulas, por nos auxiliar a aprender um pouquinho mais, e passar a palavra para o doutor Eduardo para ele falar um pouquinho aí no final também. Heloísa, Fábio aí, todos os ouvintes, obrigado aí pelo apoio, pela palestra brilhante de vocês dois. Cada vez mais eu aprendo um pouco mais aí, né? Que a gente possa ter outras relacionamentos, outras palestras com vocês também, né? E que a gente possa conseguir, nesse ritmo de pandemia, perpetuar as lives, as palestras, as sessões clínicas online, que eu acho que transmitir muito conhecimento e aprendizado, principalmente aí da USP, onde Diego foi residente seu aí, doutor Ricardo Bento. O Diego está de parabéns, excelente preceptor, como muitos outros, Jaqueline, Alessandro, Isaac, Alessandro, Ágada, Gilson, todos eles são muito bons, mas essa turma que veio da USP está de parabéns. Então, obrigado a todos, uma boa noite. Eu deixo o doutor Diego para concluir o encerramento da nossa live aí. Obrigado, doutor Eduardo. Só agradecer aí. Se o doutor Fábio e a doutora Heloísa quiserem falar alguma coisa, a gente está todo ouvido também. Mas... Eu queria agradecer novamente o convite. Foi muito bom participar aí com vocês. Obrigada. Parabéns, Fábio, pela aula. Obrigado. Boa noite a todos. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau.